Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver os vídeos. Aqui é a doutora Gabriela, sou advogada, sou especialista na área criminal. Nós tínhamos postado um vídeo sobre os tipos de prisão, né? Falamos um pouquinho da prisão temporária, da prisão preventiva e rapidamente, né, da prisão em flagrante. E eu prometi para vocês que faria um novo vídeo específico sobre o flagrante, até por ser uma prisão um pouco mais peculiar, né? Então eu vou fazer um vídeo, né? Tentar fazer um vídeo um pouquinho resumido, né? Como a gente sempre fala, né? Eu sei que às vezes eu acabo me estendendo, mas vou tentar fazer um vídeo um pouco resumido, tá? Vamos lá, então. Prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela está disposta no Código de Processo Penal, do artigo 301 ao artigo 310. Deixa eu conferir, né? Até o artigo 310. O artigo 301, a gente vai comentar os pontos mais importantes. E meu óculos está fazendo reflexo. Vou tirar. Fica melhor, né? Eu não vou enxergar. O artigo 301, ele fala que qualquer pessoa do povo poderá, né, autuar alguém, né, que está cometendo crime em flagrante delito, e os agentes e as autoridades públicas deverão fazer, né? Então, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Guarda Civil, eles têm o dever, né, de efetuar o flagrante caso presenciem, né, uma situação onde está ocorrendo um crime, mas a lei fala que o cidadão comum ele também pode fazer. Mas aí é uma faculdade, né? E eu até, né, recomendo, não façam, né? Se vocês não têm treinamento para isso, né? O que se recomenda, né, tanto pelas autoridades, né, que passam, né, por um treinamento para isso, né, recomendam que não se faça, né? Mas a lei fala que pode. Você tá vendo alguém ali cometendo um crime, você pode autuar essa pessoa em flagrante. Mas cuidado, gente. Isso não quer dizer que a gente vai sair daqui e sair prendendo todo mundo por aí. Até porque, às vezes, né, muitas vezes o sujeito que tá ali praticando um crime, ele tá armado, né? Então, a gente não vai colocar a nossa segurança em risco, até porque o Estado disponibiliza da segurança pública exatamente para isso, tá? Então, o artigo 302, ele fala das hipóteses de prisão. A gente até comentou sobre isso no vídeo passado, né, rapidamente, mas a gente acabou comentando. Então, eu vou ler aqui a lei para vocês. O artigo 302, ele fala que considera-se em flagrante delito quem, né, primeira hipótese, está cometendo a infração. Segunda hipótese, acaba de cometê-la. Terceira hipótese, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, né, no caso, por exemplo, de um roubo, de um furto, né, no caso o ofendido seria a vítima. Mais uma vez eu ressalto, gente, não tentem, né, bancar uma de herói, não vão atrás, né, é sempre a recomendação que a gente dá, tá? Logo após, então, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser o autor da infração. E a quarta hipótese, né, que o artigo 302 traz pra gente, é a hipótese do autor do crime ser encontrado logo depois, né, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir, né, que ele seja o autor do crime. Então, pode ser também um caso que acabou de acontecer um roubo. Eu fui lá, né, fiz o boletim de ocorrência, comuniquei às autoridades policiais que o meu carro foi roubado. Meu carro é o carro X, modelo tal, placa tal. E aí, alguém é encontrado com ele. Pode ser, muito difícil, né? Mas pode ser que aquela pessoa que foi encontrada com aquele carro, que é o meu, não seja a pessoa que me roubou diretamente. Mas, a partir do momento que ele é encontrado com o meu carro, né, tudo indica, faz presumir que seja ele. Então, isso também dá margem
para ver uma prisão em flagrante. E aqui, diante dessas hipóteses, no vídeo passado eu peguei e falei para vocês daquele prazo de 24 horas, da questão do mito, né? Até porque aqui a gente vai encontrar algumas hipóteses que falam assim, é perseguido logo após, né? É encontrado logo após. E aí existe um mito muito grande que fala assim, né? As pessoas elas falam, acabei de cometer um crime, né? Para eu não cair no flagrante, eu vou pegar e vou me ocultar pelo prazo de 24 horas, porque aí eu vou descaracterizar o flagrante e depois a polícia não vai mais poder me prender por flagrante. Mas a lei não fala isso em hipótese nenhuma, isso é um mito, tá? Não caiam nessa, se vocês cometerem um crime, não façam isso. O prazo de 24 horas que a lei dá é para que o juiz decida, né, se aquele flagrante ele é legal, se ele vai relaxar o flagrante porque é ilegal, se ele vai conceder uma liberdade provisória, se ele vai realmente converter o flagrante em preventiva por constar, né, os requisitos lá do artigo 312 que a gente comentou. Então, esse prazo, ele tá no artigo 306, inclusive. Eu vou até dar uma olhada, dar uma lida aqui com vocês, que fala que o artigo 306 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 1º, fala que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, o prazo de 24 horas é para informar o juiz, é para encaminhar para o juiz esse auto de prisão em flagrante para que ele decida, né, como que vai proceder. E a partir do momento que ele recebe esse auto de prisão em flagrante, ele também tem 24 horas para determinar uma audiência de custódia, né, que vai ser nessa audiência de custódia que vai ser decidido, né, se ele vai relaxar a prisão, se vai conceder uma liberdade provisória ou se vai converter esse flagrante em preventiva. E nessa audiência de custódia tem que estar presente, né, o juiz, o acusado, o Ministério Público e o advogado. Tá? Se o acusado não tiver um advogado particular, né, que a gente chama de advogado constituído, vai ser nomeado para ele um advogado público, né, que vai ser da Defensoria Pública ou vai ser um advogado que faz assistência judiciária, tá? Mas isso é uma coisa importante que na área criminal o réu ele nunca vai poder ficar sem um advogado. Até porque, como a gente disse, né, a área criminal é uma área mais peculiar, então não existe essa possibilidade do acusado ficar sem advogado. Todas as vezes que ele é intimado, a intimação sai da seguinte forma: se ele tem um advogado constituído, que ele indique, se não, ele informa o oficial de justiça que ele não tem advogado e que ele vai optar pelo advogado do Estado, que aí no caso vai ser a Defensoria Pública ou um advogado dativo que faz parte da assistência judiciária, tá? Então, esse prazo de 24 horas é para isso, tá? Então, não confundam, não achem que eu cometi um crime, eu vou ficar 24 horas desaparecido, que depois vai descaracterizar o flagrante, porque tem situações e situações, né? Então, assim, tem casos que a pessoa vai ser encontrada depois, né, dessas 24 horas e vai caracterizar o flagrante, sim, né? Inclusive, tem casos que a perseguição, ela persiste, né? Porque aqui no artigo, né, numa das hipóteses do artigo 302, fala que aquele que é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, blá, 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 blá. Então, às vezes essa perseguição, ela pode durar um certo tempo que ultrapassa as 24 horas. Então, é uma série de hipóteses que podem acontecer, uma série de crimes, né, que estão envolvidos, organização criminosa, Então, não se engane, não achem que eu vou me esconder por 24 horas e não vou ser presa em flagrante, tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes que a gente já tinha comentado no outro vídeo que ia falar. E aí eu vou passar
para o artigo 303, que fala, inclusive, que nas infrações permanentes, né, entende-se que o agente é em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, por exemplo, um crime de sequestro, cárcere privado, está previsto no artigo 148 do Código Penal, salvo engano, é um crime que ele é continuado, né? Enquanto a pessoa está ali com a sua liberdade restringida, o crime está acontecendo. Então, a qualquer momento, aquele agente ele pode ser preso em flagrante, porque o crime ele é permanente, né? Então, nesses crimes permanentes, é possível a prisão em flagrante enquanto durar a permanência do crime, tá? E o prazo de 24 horas eu já falei. Só pra gente finalizar, eu prometi que ia ser rápido, a gente acaba se empolgando, não consegue ser rápido, né? Um ponto importante, a lei fala que se o agente se apresentar, né, na delegacia espontaneamente, ele não será preso em flagrante. Então, a partir do momento que eu me apresento na delegacia, não tem como fazer essa prisão em flagrante, até porque se eu me apresentei espontaneamente, não cabe nenhuma das hipóteses do artigo 302. Porém, dependendo do crime, dependendo, né, de todo o contexto ali do fato, é possível que o juiz que o delegado, né, mande para o juiz, enfim, e seja decretada a prisão preventiva, tá? Então, assim, me apresentei até a delegacia. Minha prisão em flagrante não vai ocorrer, mas pode ser que a preventiva ocorra. É difícil, porque na maioria das vezes, quando o réu se apresenta, ele tem residência fixa, ele, né, vai ali prestar esclarecimentos, então o juiz, né, acaba entendendo que esse réu, ele não vai... Esse réu não, né? Eu vou falar acusado, porque a gente ainda está falando de uma fase de investigação criminal e não de processo. Mas o juiz acaba entendendo que ele não vai dificultar ali a investigação. Muitas vezes não vai estar enquadrado no artigo 312, que fala dos requisitos da prisão preventiva, tá? Então, cuidado com isso também. E pra gente não se estender muito, acho que isso é o principal, só para vocês saberem mais ou menos como é que funciona, saberem desses mitos, né, que as pessoas às vezes falam muito e não é bem assim, não é o que a lei traz, tá bom? E a gente vai voltar com os vídeos, né, eu já falei, e em breve tem novos vídeos, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui nos comentários, e até a próxima!